Eis a grande incoerência: professarmos ter fé em Deus, mas vivermos diante dele em desobediência. Gente, não tem como nós mantermos um verdadeiro relacionamento com Deus, vivendo ao mesmo tempo em desobediência. Se nós voltarmos atrás mais uma vez, nós iremos ver que o que levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a caírem, foi exatamente o pecado da desobediência. Gênesis capítulo de número 3. Quando estes comeram do fruto da árvore que estava no meio do jardim, coisa que Deus havia dito para que eles não fizessem. E a partir dali instalou-se no homem uma terrível inclinação à desobediência, a ponto de nós lermos em Romanos 5,19 que pela desobediência de um só homem, todos foram constituídos pecadores. E é interessante a gente notar que há uma sujeição por parte da natureza, por parte dos animais, à autoridade de Deus e até mesmo do demônio. Da natureza, por exemplo, os animais foram obedientes ao comando de entrar na arca. No Novo Testamento, Jesus repreende o mar, repreende o vento e estes o obedecem. Toda vez que Jesus liberava uma palavra de autoridade para expulsar um demônio, este era obrigado a sair, a ser expulso. Mas quanto ao homem, esta é uma criatura diferente, pois ela é dotada da capacidade de escolher, de decidir. E ao homem, Deus não impõe obediência, Deus espera obediência. Mas podemos questionar por que Deus não força, não obriga o homem a obedecê-lo. Mas está aqui o grande segredo. Deus quer que nós usemos do nosso poder de escolher para decidir por Ele, livremente e por amor. Pois a maior, a verdadeira, a principal, a mais bela forma de expressar, de manifestar o nosso amor a Deus é através da obediência. Em 1 Samuel capítulo 15, no verso 22, está escrito assim: acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. E lá no Novo Testamento nós encontramos o próprio Jesus dizendo assim em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? No Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 15, Jesus novamente volta a dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E a obediência a Deus deve se estender e se manifestar na obediência aos nossos superiores em autoridade nessa terra. Eu dou como exemplo, em primeiro lugar, a obediência aos pais. Lá em Provérbios capítulo 6, no verso 20, está escrito assim: guarda, meu filho, os preceitos de teu pai e não desprezes o ensinamento de sua mãe. Em Lucas capítulo 2, no verso 51, é muito lindo quando o texto sagrado diz que Jesus era submisso, era obediente aos seus pais. E em segundo lugar, eu dou como exemplo a obediência aos senhores, aos patrões e às autoridades constituídas nessa terra. Pois Romanos 13:1, Efésios 6:5 e Tito 3:1, todos esses textos vão falar sobre esta obediência que nós devemos prestar a essas autoridades que são constituídas por Deus. Porém, entretanto, quando obedecer a essas autoridades significar desobedecer a Deus, nós deveremos optar, sem titubear, por obedecer a Deus. Pois em Atos capítulo 5, verso 29, está escrito: importa antes obedecer a Deus que aos homens. E precisamos reconhecer que a obediência nos faz colher frutos extraordinários. Frutos nessa vida e frutos plenamente na vida eterna. Mas para isso é preciso ousadia, é preciso coragem, é preciso fidelidade e entrega, pois quase sempre nós não iremos entender o mandamento de Deus, as ordens de Deus, que mais parece que vão nos privar do que nos beneficiar. É preciso ter uma fé como a de Abraão, que obedeceu à voz de Deus quando Deus disse: sai da tua terra,
que esteve de prontidão para sacrificar o seu próprio filho quando Deus exigiu o sacrifício de Isaac. É preciso, no Novo Testamento, um outro exemplo, a fé daqueles serventes em João 2, na festa das bodas de Caná, quando estes pegaram a água e levaram até o mestre-sala sem entender a primeiro momento, mas após eles levarem, aquela água se transformou em vinho. E a obediência de Abraão levou a ele ser chamado de o pai da fé. A obediência daqueles serventes fez com que eles vissem aquele extraordinário milagre da água transformar naquele vinho delicioso e maravilhoso. Quando se trata dos frutos da obediência, nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 5:29 assim: "Ah, se tivessem sempre este mesmo coração para me temer e guardar os meus mandamentos", outras palavras, para me obedecer, "seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos." Em Deuteronômio também, no capítulo 28, a partir do verso 1, Deus deixa claro que se o povo obedecesse, haveria uma boa recompensa, haveriam bênçãos. E quando se trata da recompensa eterna, que é a salvação, nós podemos ler em João 8:51, Jesus dizer assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, se alguém obedecer a minha palavra, não verá jamais a morte." E nós devemos imitar o exemplo supremo de obediência que é Cristo Jesus. A todo instante no Evangelho ele estava deixando claro que veio a essa terra cumprir a vontade do Pai. João 4:34, João 6:38. E em Filipenses 2:8 está escrito que Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Mas outra coisa que aqui precisa ser pontuada é que não só devemos obedecer, mas nós também devemos levar aos demais a serem também filhos obedientes diante de Deus. Em Mateus 5:19 está escrito assim: "Mas aquele que guardar os mandamentos e ensinar será declarado grande no reino dos céus." Lá em Mateus 28, no versículo de número 19 em diante, quando Jesus nos dá a grande missão de anunciar a toda criatura o Evangelho, ele diz assim no verso 20: "Ensinai a observar ou a guardar ou a obedecer tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Então que nós possamos entender esse princípio da obediência e que possamos viver diante de Deus como filhos que agradam ao seu coração. Deus abençoe, até o próximo e último episódio dessa série.